Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer aqui nessa noite uma pergunta óbvia. Quem está sentindo a presença desse Deus? Querido, se você ainda não sentiu a presença de Deus, eu ia te dar um conselho, mas não vou te dar mais. Eu ia falar, vai para casa, porque você está no lugar errado. Mas eu vou dizer, se você ainda não sentiu, fica. Porque até o final desse culto, a glória do Senhor vai envolver a tua vida. Quem não gosta da glória de Deus vai passar a gostar hoje, porque hoje o Espírito Santo de Deus vai te envolver. Aleluia, sem tomar tempo, queridos. Eu gostaria de pedir a todos, convidar a todos, que abrissem as vossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. E estaremos lendo somente o primeiro versículo. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. E estaremos lendo somente o primeiro versículo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Só os que encontraram, digam comigo, graças a Deus. Assim diz a Bíblia Sagrada. E acabando Salomão de desceu e consumiu o holocausto e os. E o que foi que encheu a casa? Diga comigo, oração, fogo, sacrifício e glória. Repita comigo, oração, fogo, sacrifício e glória. Tome o teu assento nessa noite, glorificando ao nome do Senhor. Queridos santos e santas, salvos na pessoa maravilhosa e bendita de Jesus, pedindo na manhã deste dia uma palavra, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Falei com o Senhor, porque aprendi desde o princípio, estudando a Bíblia Sagrada e no seminário também eu aprendi que a maior mensagem é aquela que fala primeiramente conosco. Todos os pregadores sabem disso, que para ele transmitir uma mensagem para a igreja, primeiramente a mensagem tem que ser transmitida dentro dele. Pedi ao Senhor uma palavra para ministrar na noite deste dia, queridos. Meu Deus. E a pessoa do Espírito Santo de Deus me deu esta palavra. Quero ministrar nesta noite, subordinado ao tema 4 identidades de uma igreja avivada. Diga comigo, 4 identidades de uma igreja avivada. Agora, para não esquecer mais, diga comigo, 4 identidades de uma igreja avivada. Queridos, para entendermos melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar nesta noite, nós precisamos saber o que aconteceu no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Nós sabemos que existiram diversos reis sobre a nação de Israel, mas os únicos reis que reinaram sobre toda a nação de Israel foram só 3 reis. Diga comigo, 3 reis que reinaram sobre toda a nação de Israel. O primeiro rei da nação de Israel foi Saul. O segundo rei da nação de Israel foi Davi. O terceiro rei da nação de Israel foi Salomão. Queridos, depois de Salomão herda ao trono o filho de Salomão chamado Roboão. A Bíblia nos revela, querido, com muita clareza, que depois de Roboão assumir o trono de Israel, a nação de Israel se divide. Um homem chamado Jeroboão, que tinha influência na praça, ou seja, que tinha influência no meio da nação de Israel, ele tinha se ausentado da nação de Israel durante o reinado do rei Salomão, porque não concordava com os impostos que o rei Salomão impunha sobre a nação de Israel. A Bíblia diz, queridos, que ele se afasta por um bom tempo, e depois que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono de Israel, a minha Bíblia diz, queridos, que Jeroboão veio com a influência que ele tinha, já aproveitando. A Bíblia diz
diz que aquele templo era muito formoso. Os historiadores afirmam que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, porque por dentro havia ouro, prata, pedras preciosas. Aparentemente, irmãos, se algum de nós entrássemos na história e pudéssemos viver novamente o que Salomão viveu e que aquele povo viveu, quando nós entrássemos naquele tempo com ouro, com prata, com pedras preciosas, nós ficaríamos assustados com a beleza que trazia aquele templo. Ou seja, se ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, é porque a sua fama chegou sobre o mundo. Queridos, nós não temos que falar da beleza do templo de Salomão. Estudando esta passagem, a pessoa mais importante deste culto inseriu em meu coração a palavra. 4 palavras saltaram de dentro aos meus olhos, e foi isso que o Senhor me pediu para pregar nesta noite. 4 identidades de uma igreja avivada, porque para chamar a atenção de Deus nós não precisamos estar bem vestidos. Para chamar a atenção de Deus nós não precisamos portar um terno microfibra. Para chamar a atenção de Deus não precisamos ter sapato, ou seja, de pelica e outros tipos de sapato. Para chamarmos a atenção de Deus podemos até ser um bom orador, mas isso também não chama a atenção de Deus. Para chamar a atenção de Deus é muito mais do que isso. Tem que ter algo para conquistar o coração dele, nada mais nada menos do que adoração. Quando nós buscamos a Ele, Ele se levanta no trono e vem diante de nós para resolver a nossa causa. O que chamou a atenção de Deus não foi a ornamentação naquele tempo. Davi disse: todo mundo, todos os deuses, os homens têm templos. Naquela época, o templo era tabernáculo, ou seja, era um templo móvel. Queridos, Davi sentiu no seu coração de estabelecer um templo próprio para a adoração do Senhor. Davi estabeleceu um templo próprio para bendizer e glorificar o nome do Senhor no seu coração, e Salomão assim cumpriu. Só que, queridos, o meu Deus, ele nunca olhou para a aparência. O meu Deus, ele não conta com quantidade. O meu Deus, ele quer que alguém chame a atenção dele. E o que chamou a atenção do meu Deus foram 4 identidades de uma igreja avivada. A primeira delas eu quero ressaltar nessa noite: oração. Diga comigo, oração.